Eu tenho uma palavra nessa noite que eu quero compartilhar com você. Uma palavra muito importante para nós recebermos e para nós praticarmos dentro das nossas vidas. Eu peço que você abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17. Uma palavra conhecida, mas uma palavra muito importante para todos nós. Obrigado, Juninho. Está melhor agora. Leamos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado, e aos corvos ali que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos nessa noite sobre um tema muito importante para nós que estamos vivendo nesse tempo. Passando pelos riachos. Passando pelos riachos. Baixe sua cabeça. Paizinho querido, eu quero nesta noite me colocar diante de Ti, para que Tu venhas, ó Pai, neste lugar, falar com a Tua igreja, Pai. Pai, que verdadeiramente nós possamos receber este maná que vem dos céus, que vem, ó Deus, transformar a nossa vida, Senhor. Deus, muda a nossa história nesta noite, muda, Senhor, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, que nós possamos, ó Deus, receber de Ti tudo aquilo que precisamos, para que a nossa vida, Senhor, seja achada diante de Ti, como oferta agradável ao Senhor, seja achada diante de Ti, como obreiro e como obreira aprovada diante do Senhor. É o que eu te peço nessa noite, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é interessante quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos aqui um homem chamado Elias, um homem desconhecido aos olhos de todos. Elias aparece aqui. Posteriormente, Elias vai se tornar um grande homem de Deus.
Mas a palavra nos mostra que aqui é o começo do seu ministério, na qual ele é usado pelo Senhor para ali confrontar o rei Acabe. Quem era o rei Acabe? O rei Acabe era um rei violento, um rei pecador, que tinha uma esposa terrível, Jezabel, uma mulher realmente terrível, uma mulher que destruía pessoas, destruía ali o seu povo. Não era uma mulher que contribuía nada para o crescimento, mas ela era uma mulher que devastava. Na sua palavra só tinha coisas terríveis, na sua boca só existia realidades que traziam ao governo daquele tempo, para junto do seu esposo, coisas que não edificavam. A Bíblia diz que esse homem de Deus, chamado Elias, ele chega diante de Acabe e traz uma palavra dizendo que nos próximos anos não haveria chuva, que não desceria água sobre a terra. E com certeza aquela palavra que Deus colocou ali no coração de Elias trouxe uma revolta muito grande para aqueles pessoas que governavam aquele lugar. E por ordem de Deus, Deus chega para o profeta e diz: olha, vai para o riacho de Querite e se esconde naquele lugar. Ele recebe uma palavra de Deus no seu coração, para que ele estivesse num esconderijo, na qual ninguém o encontrasse. Mas a Bíblia nos diz que ele fica naquele lugar, e o tempo passa, e diz a palavra do Senhor que ele se alimentava dos corvos que Deus mandava. Aqui o corvo tem um sentido, não é? Às vezes a gente vê os corvos trazendo aquela carne podre, aquela carne que não serve para nada, mas aqui Deus usa aqueles corvos trazendo carne fresquinha, trazendo carne abençoada para o profeta do Senhor. E ele, pela manhã e pela noite, ele se alimentava do alimento que os corvos traziam, e bebia da água do ribeiro. Mas foi passando o tempo, e diz a palavra do Senhor, que naquele instante, depois de muitos dias, o ribeiro seca. O ribeiro não tem mais água. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que você faz quando você sente que o teu ribeiro está secando? O que nós devemos fazer quando nós sentimos que o nosso riacho, o nosso ribeiro, não está tendo mais água? Essa palavra trouxe para nós algumas revelações que nós vamos aqui procurar encontrar, na qual o Senhor falou ao meu coração, que nós precisamos passar por riachos. A primeira coisa que nós precisamos entender, igreja, é que tudo que acontece na nossa vida não é por mero acaso. Tudo que acontece no nosso ministério, tudo que acontece na nossa casa, tudo que acontece na nossa vida espiritual, nós sabemos que contribui para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Então nós precisamos entender que quando o riacho começou a secar, o riacho já estava nos planos de Deus. Se Deus deu uma ordem, se Deus dá uma direção, vai a esse riacho, e você ali vai
ser abastecido por ele. Mas se o riacho seca, nós podemos ter a certeza e a confiança de que o Senhor está nesse negócio. Amém? Primeiro riacho que nós precisamos como crentes passar na nossa vida. Todos nós precisamos passar por alguns riachos. E o primeiro riacho que nós precisamos passar é quando você ora a Deus. Esse é o primeiro riacho. A Bíblia diz que Elias, ele orou ao Senhor, e por 3 anos, por mais de 3 anos, não choveu na terra. Houve uma consequência da oração desse homem. Você já parou para pensar comigo, que tudo que nós oramos a Deus, há uma consequência daquilo que você pede? Você já parou para pensar, que todas as nossas ações diante de Deus, Deus está ouvindo a tua oração, igreja? Deus está ouvindo aquilo que você está colocando diante do Senhor, e muitas vezes quando a gente coloca algo diante de Deus, muitas vezes esperamos que Deus responda do jeito que a gente quer. Nós queremos as respostas do Senhor, mas queremos do nosso jeito. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus põe a mão na minha casa, Deus põe a mão no meu marido, na minha esposa. E aí quando Deus trabalha, a palavra de Deus nos diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E a forma de Deus trabalhar muitas vezes é uma forma que machuca. A forma de Deus trabalhar muitas vezes é uma forma que mexe no nosso íntimo, que mexe no nosso dia a dia, que mexe muitas vezes no nosso descanso. Deus trabalha do seu jeito, Deus trabalha da sua forma, porque nós um dia chegamos diante da presença de Deus e pedimos: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero que a minha casa mude, que os meus negócios mudem. E Deus começa a mexer. Você pediu, como Elias pediu, e Deus realizou. Deus começou a mexer, Deus começou a transformar. Muitas vezes as nossas orações, irmãos, elas têm algo grande dentro, de profundidade da parte do Senhor. As nossas orações mexem com o coração de Deus. As nossas orações, elas transformam a cada dia tudo que eu sou, tudo que eu quero. Porque o Senhor se revela através delas na nossa vida. A primeira realidade que eu vejo, que o cristão tem que passar pelo riacho da oração, o riacho da dependência de Deus, o riacho da intimidade com o Senhor. Irmãos, nós não podemos fazer nada se Deus não estiver no negócio. Nós precisamos aprender que um dia nós fizemos uma decisão, eu e você, nós fizemos assim, quem quer aceitar Jesus? Quem quer entregar sua vida a Jesus? Eu entrego minha vida a Jesus. Quem é o dono da minha vida? Jesus. Então Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na minha vida tudo aquilo que Ele quer, porque você já não é mais dono da sua própria vida. Você um dia entregou a sua vida a Jesus, e quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, Jesus começa a querer falar com você, Jesus começa a querer bater diante de você, a acordar você nas madrugadas, a querer conversar com você nos seus caminhos. E muitas vezes, quando você não ouve a voz do Senhor, Ele fala assim: vem para o riacho comigo aqui,
desce nesse riachinho aqui, que a gente vai conversar. Você já imaginou o tempo que Elias passou naquele lugar? A Bíblia não fala, mas ele estava ali. Foi o tempo da capacitação, foi o tempo da instrução, foi o tempo da sabedoria revelada de Deus ao seu coração. Era o começo do ministério deste profeta. Deus o estava capacitando para algo grande que viria pela frente. E ele precisava passar por aquele ribeiro. Ele precisava passar para ter intimidade com o Senhor. E ali ouvir o que Deus queria para ele. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus age assim com a gente? Por que que o nosso ribeiro seca? Por que que muitas vezes o nosso riacho seca? Deus está querendo falar com você. Deus está querendo nos dar uma direção. Deus está querendo fortalecer a nossa fé. Deus está querendo abrir o nosso entendimento. Deus está querendo nos usar. Mas para isso a gente tem que entender que tudo que acontece na minha vida é propósito do Senhor. Ele está nesse negócio. Às vezes eu vejo pessoas falar assim, mas Deus está me castigando. Deus está fazendo isso comigo. A palavra do Senhor, ela nos mostra que se você obedecer, você vai ser abençoado, mas se você desobedecer, você vai ter as consequências da tua desobediência. Deus não fica a todo momento olhando para você com uma varinha na mão, querendo te castigar. Isso não é Deus. Esse não é Deus. Mas muitas vezes tem pessoas que têm essa imagem, não é? De um pai que está sempre pronto, ali, o primeiro escorregão que eu der, ó, pá. Não, a gente precisa mudar essa imagem de Deus. As próprias palavras, que já estão no reino espiritual, as próprias atitudes minhas vão definir o meu futuro, vão definir o que vai acontecer comigo, o que Deus tem preparado para mim. Deus já deixou colocada para nós escolhermos. A escolha é minha, a escolha é sua. Deus muitas vezes nos leva em primeiro lugar para estes riachos, para nos ensinar o seu projeto de vida. Estamos vivendo um tempo, você tem visto como o mundo, não é? As preocupações que o mundo moderno está vivendo, o problema de termos uma nova guerra, e a guerra que poderemos ter vai ser uma guerra biológica, não vai ser uma guerra de, talvez, soldados. O perigo que nós estamos vivendo nesse tempo, você tem visto as notícias. Nós, como homens e como mulheres de Deus desse tempo, precisamos estar alertas, precisamos estar como soldados preparados, porque o nosso adversário, ele não dorme. O nosso adversário, ele quer fazer você um derrotado. Ele quer olhar para a tua vida, irmão, e ver com que você não vai conseguir se levantar. Ele quer te pôr de costas. Ele quer te pôr por terra.
Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não deixa ninguém prostrado, o Senhor levanta os seus, porque Ele honra as nossas vidas, irmãos. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Aleluia por isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas há um segundo riacho que nós precisamos passar. É o riacho da manifestação da graça de Deus e do seu poder. A palavra do Senhor nos diz que Deus aqui neste lugar, Deus o leva, o profeta, para este riacho, porque Deus estava preparando ele para o que vinha lá na frente. Você sabe o seu futuro? Eu não sei. O que vem amanhã? Também não. Nós não sabemos o que vamos enfrentar, o que vamos encontrar no dia de amanhã. Mas nós precisamos ter uma certeza na nossa vida, irmãos, que mesmo que não seja aquilo que eu espero, eu preciso confiar no Deus que me chamou. Eu preciso confiar no Deus que fez a promessa, e a promessa do Senhor foi aqui, no verso 3, e beberás do ribeiro que eu tenho ordenado, e aos corvos que ali te sustentem. Deus falou, olha, eu vou te sustentar, eu vou te prover, você não vai estar sozinho, Deus não vai te abandonar, irmãos. Num tempo de tanto medo que a gente vive, não sabemos se amanhã estaremos empregados, não sabemos se amanhã estaremos enfermos, não sabemos como será a área financeira da nossa vida, não sabemos como as coisas vão acontecer amanhã, mas nós precisamos ter a certeza que Deus vai te sustentar. Nós precisamos descansar o nosso coração. O povo de Deus está muito aflito, o povo de Deus anda tão preocupado, sabe? A gente vive naquela agitação, naquele estresse do dia a dia, a gente vive na preocupação do dia de amanhã. Nós precisamos começar a viver o dia de hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. Você precisa começar a viver o dia de hoje, porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Às vezes nós estamos sempre esperando, não, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou mudar isso, não, amanhã eu vou ser melhor, amanhã eu vou transformar esse negócio. Viva o dia de hoje, igreja. Viva o dia de hoje como se Cristo viesse a qualquer momento. Essa é a palavra de Deus. Deus chama o profeta ali para prepará-lo para uma grande obra. Para onde ele iria? A Bíblia diz, a partir do verso 8, que ele vai a uma viúva de Sarepta. Então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e ordenei ali que uma mulher viúva te sustente. Olha que coisa, que homem é esse? Homem nenhum gosta que mulher sustente, é verdade ou não, homens? Homem nenhum gosta. Imagina Deus trabalhando no coração de Elias. Elias, você teve que depender de mim, agora você vai depender de uma mulher. Olha Deus ali, ó, pegando, apertando aquele homem de Deus, fazendo com que ele entendesse que o processo da humildade é importante na nossa vida. A Bíblia diz que ele vai lá, mas irmão, ele vai a uma mulher que não tinha nada. Olha, acompanha comigo, verso 10, então se levantou
e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apunhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Irmão, o tempo das viúvas daquele tempo não é o tempo das viúvas de hoje. Tem uma aposentadoria, não é? O tempo de hoje. Tem um dinheirinho para comprar os seus alimentos e para sobreviver. Naquele tempo não tinha isso, irmão. Não tinha aposentadoria. A viúva não tinha de onde tirar. Imagina a sobrevivência dela. Olha, eu tenho aqui só um alimento para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. E aqui está a mudança do homem de Deus. Aqui entra em ação o profeta. Entra em ação uma palavra que ele diz. E o verso 13 diz: Elias lhe disse: não temas, e vai, e faze conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora, e depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Elias traz uma promessa do Senhor para a vida daquela mulher. Elias agora já é um homem que entendeu o porquê de ele ter passado por esse riacho. Porque o riacho dele secou. Ele aprendeu com Deus o que é ter o segredo da dependência. Ele aprendeu com o Senhor o que é viver uma vida esperando do Senhor que a cada momento viesse um corvo trazendo alimento. Ele aprendeu a viver. Irmãos, nós sabemos que os dias em que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Mas você, eu, a igreja do Senhor, ela não pode se deixar levar pela dúvida, não pode se deixar levar por sentimentos que possam bater de murmuração, ou sentimentos de acusação para alguém. Nós precisamos começar a entender que Deus chamou eu e você para esse tempo, para crer que tudo que está acontecendo na nossa vida é um projeto do Senhor. Tudo que acontece na minha casa, tudo que acontece na sua vida, há uma mão de Deus por trás de tudo isso. Às vezes nós não enxergamos isso. Às vezes nós duvidamos do poder de Deus, nos desesperamos, ficamos preocupados, alimentamos na nossa vida um sentimento faccioso, alimentamos dentro de nós realidades que nós não podemos alimentar, irmãos. Mas eu e você precisamos alimentar o nosso coração. Precisamos nos posicionar e ter uma atitude de fé dentro da nossa vida. Deus não chamou cada um de nós para vivermos em derrota, irmãos.
Tanto que é verdade que Jesus disse que nós somos mais o quê? Do que vencedores nesse mundo. Deus nos chamou para nós vivermos novamente o Egito, novamente ficarmos perdidos nesse mundo. Deus é Deus de portas abertas, Deus é Deus que muda situações, Deus é Deus que abre portas, Deus é Deus que faz maravilhas, que faz milagres. Não podemos perder a percepção de Deus naquilo que Ele está fazendo e que Ele vai fazer. Mas o riacho é importante. O riacho é importante. O riacho é importante para a gente crescer. O riacho é importante para a gente adquirir fé. Você já parou para pensar? Se tudo na nossa vida você pedisse para Deus e Deus respondesse na hora? Já imaginou como seria a nossa vida, não? Senhor, quero isso. Pô, Senhor, quero isso. Senhor. Nós não seríamos servos. Nós não seríamos humildes. Nós não viríamos à igreja. Nós não estaríamos orando, nos humilhando, nos rebaixando diante de Deus. Por que Deus permite isso? Para você se achegar mais perto dEle. Você é pai? Você gosta que o seu filho venha e dê um abraço gostoso nele? Você já fica logo chorando, né? Alegre, você dá aquele abraço. Ô pai, como eu te amo. Ô paizinho, isso é tudo para mim. Você acha que Deus não espera de você a mesma atitude? Você acha que Deus não espera que nós nos coloquemos assim diante de Deus? Às vezes a gente quer fazer um ritual para falar com Deus. Não. Fala com Deus como você fala com seu filho. Conversa com Ele. Porque é assim que Ele faz para nos mostrar os seus caminhos. E às vezes a gente não entende que Ele está preparando coisa nova, está preparando uma porta aberta, está preparando um novo caminho. Foi exatamente o que aconteceu com Elias. Elias teve que passar por tudo isso porque Deus estava preparando algo na frente para ele. Tinha uma mulher que ele precisava abençoar. Tinha alguém que precisava ser abençoado por Elias. Esta mulher estava na última alimentação dela. Iria comer e iria morrer. Se Elias não aparece naquele momento, ela morria. Mas Deus já tinha visto. Deus já tinha enxergado a mulher. E Deus já tinha enxergado a obra que esse homem ia ser usado. Às vezes a gente não entende. Senhor, por que do riacho? A pergunta que eu vou fazer para você nessa noite: você está preparado? Quando Deus falar para você ser usado para alguém,
Você está preparado para expulsar um demônio? Você está preparado para tratar de uma vida que tem um problema sério no casamento? Por isso Deus trabalha nas nossas vidas. Por isso nós precisamos passar do riacho da graça, da misericórdia, do poder de Deus, para a gente sair dele, sair diferente, sair para ser usado. No abrir da nossa boca, irmãos, vai ter aquela palavra profética, aquela palavra que vai mudar o coração daquela vida, que vai mudar a história daquela mulher. Não temas. Como um homem pode falar isso? Só alguém que teve um relacionamento muito íntimo com Deus pode chegar e falar palavras nestas que o profeta Elias falou a essa mulher. A tua farinha não vai acabar, o teu azeite da botija não faltará. Só alguém que teve um encontro com Deus. Mas há um terceiro riacho. Um terceiro riacho que todo crente precisa passar. É o riacho da paciência. Esse riacho precisa ser trabalhado. Você já imaginou Elias lá? Entra dia e passa dia. Está chegando aí a comida? Será que vem? Será que não vem? Já passou da hora, ontem veio 10 horas, hoje vem 10:30. Onde é que vem esse almoço? Onde é que vem essa janta? Quando é que eu vou sair daqui? Estou nesse lugar já faz tanto tempo. E ele ali não tinha o que fazer. Imagina você, não tem o que fazer. Tinha que esperar o corvo chegar, ia lá, pegava um copinho, pegava uma aguinha, tomava, ficava vendo os passarinhos, ficava olhando para o céu. Meu Deus, não estou aguentando mais ficar aqui. Paciência. Precisamos ser pacientes. A palavra de Deus nos diz: precisamos ser pacientes na tribulação, pacientes na prova, pacientes num mundo tão complicado. Eu fui comprar comida para minha mãe hoje cedo, saí aqui da igreja do culto da manhã, fui aqui no mercado. Meu Deus, eu nunca vi tanta gente no mercado aqui. E eu, 10 minutos, estou na fila, 20 minutos, falei, meu Deus do céu. Ninguém gosta disso. Depois mais 10 para pagar. E eu vou ser sincero para você, eu procuro ir em lugar que não tem gente, porque eu não gosto de ficar esperando. Ninguém gosta de esperar. Mas eu sinto que Deus trabalha comigo nessa área. Seja paciente. Paciência. Nas escolhas, nas decisões. Eu imagino Elias ali, tendo que aguardar a promessa do Senhor. Paciência para a porta se abrir. Paciência para ver um novo trabalho, ver um relacionamento familiar resolvido, uma situação financeira resolvida. Paciência. E às vezes Deus preparou esse riacho para a gente. O riacho de vencer a nossa própria vida, o nosso próprio eu. Porque eu e você estamos nessa caminhada. E às vezes a gente entra em parafuso.
Às vezes a gente olha para a gente e fala, não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem como sair nessa. Jesus, certa vez, ele olhou para o povo e disse, não se põe vinho novo em odres velhos, se põe vinho novo em odres novos. O problema não é o vinho, o problema é o odre. O odre, eu e você. O odre tem que ter elasticidade. Não podemos ser radicais. Precisamos ser pessoas maleáveis nesse tempo. Às vezes você olha para a tua vida, você acha que não tem mais jeito. Jesus, ele buscou aquelas vidas que pareciam mais impossíveis. Deus não está em busca de gente certinha. Deus está em busca de pecadores, como eu e você, que reconhecem que a sua vida precisa de uma mudança. Precisamos passar por esse riacho. Faz parte do nosso crescimento. Às vezes o meu esposo lá em casa não me entende, a minha esposa não entende, o relacionamento não está bom. Mas se você deixar Deus trabalhar, você vai ver diferença na sua vida. Se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus na sua casa, na sua vida, se você for paciente na prova, na tribulação, você vai saber conviver com esses problemas. Este é o grande problema do dia de hoje. Todo mundo sabe. O marido sabe, a mulher sabe. E aí o que acontece? Um para lá, outro para cá. Marido é o cabeça, certo? A mulher é o pescoço. Não é assim? Quem manda lá em casa é a mulher, certo? Ela que mexe, eu tenho que acompanhar. Amém? Certo, pastora? Tirando a brincadeira, a gente precisa entender que a palavra de Deus é a coisa mais importante. É a mais importante para a gente passar pelos riachos da vida. Entender que Deus espera que você confie nele. Você sabe para que Elias estava sendo preparado? Para a grande batalha contra os profetas de Baal, capítulo 19. Deus estava preparando ele para confrontar aqueles profetas. Você já parou para pensar o que Deus está preparando para a sua vida? O que Deus tem para você no futuro? Eu nunca me imaginei ser um pastor. Há muitos anos atrás eu jamais pensava nessa ideia. Mas Deus me puxou, me levou para esse lugar. Talvez você não imaginasse o que você está vivendo hoje. Mas o nosso Deus é assim. Ele vai te preparando. Ele quer com que você confie.
Confia nele de todo o coração. Não te estribes com o teu próprio entendimento, diz a palavra de Deus. Confia. O que nós precisamos é confiar, irmãos. O querido já estava na ordem de Deus, já estava na agenda de Deus. O querido já está na ordem do Senhor para a nossa vida, não tem como. Quando você começa a ter essa ideia no teu coração, na tua mente, você descansa, para que quando o querido chegar, quando o riacho secar, você já sabe como passar por ele. Ponha isso no teu coração. Você não está sozinho. Deus está mudando a nossa história. Você já não é o mesmo de 2 anos atrás. Você já não é a mesma de 3, 4 anos atrás. Olha para você, 2, 3 anos atrás. Olha o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Olha o que o Senhor está operando dentro da nossa vida, do teu coração. Quantas coisas nós melhoramos. Quantas coisas de caráter nós vencemos. Deus começou a construir dentro de nós. Nessa noite eu quero te convidar a olhar para aquilo que vem pela frente. Deus tinha batalhas para Elias como Ele tem batalhas para mim e para você. Deus está nos capacitando para enfrentar as batalhas do dia a dia que nós teremos no nosso tempo. Acredite, você pode vencer. Acredite que nós temos um Jesus que é o nosso general. Quantas batalhas Ele venceu para você? Quantas realidades Ele já mudou na tua vida e na tua história? Quantas coisas que parecia que você não ia chegar, e você olhou para trás e disse: eu não sei como eu consegui. Foi o Senhor da história que moveu os céus na tua vida. Eu quero nessa noite orar com você. Tem muita gente que chegou aqui com grandes problemas. Problemas familiares, problemas de relacionamento familiar, problemas financeiros, problemas de trabalho. E a palavra que Deus me colocou no meu coração foi essa para você. Acredite. Esse riacho não é permanente. Esse riacho é temporário. Você vai passar por ele. Você vai glorificar a Deus por ele. Você vai agradecer a Deus por ele. Você vai olhar para trás e falar: Senhor, obrigado por eu ter passado por esse momento. Obrigado porque o Senhor permitiu na minha vida, Senhor, ter passado por esse riacho. Porque se eu não tivesse passado pelo riacho, Senhor, eu não seria o homem que eu sou hoje. Você vai olhar para trás da sua vida e vai louvar a Deus por tudo aquilo que aconteceu. Porque o Deus da história, Ele sabe o melhor para mim e para você. Ele sabe que você precisa passar. Glorifica a Deus. Exalta o nome do Senhor. Adore Ele, porque Ele está preparando o melhor para você. A palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias 29, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você. Pensamentos de paz. Deus tem para nós o melhor. E eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei do que jeito você entrou aqui, mas eu sei da forma que você pode sair desse lugar. Você pode sair diferente, irmão. Você pode sair glorificando a Deus nesse lugar. Amém.